hoje, né, iniciando uma nova unidade, que é sobre a crosta terrestre. Tema 1, composição da crosta terrestre, botei as páginas aqui para vocês, 94 e 95. E vamos trabalhar também hoje o tema 2 dessa unidade 4, que são as rochas, que vão da página, né, das páginas 96 a 99. Então, como eu sempre falo, não vou me cansar, né, de repetir, não deixem de anotar tudo que eu coloco ao quadro, que é uma forma de vocês terem esse conteúdo registrado no caderno, e também é uma forma de vocês estarem já estudando, né, esse conteúdo. E os exercícios propostos não deixem de fazer. O ideal é que vocês façam isso exatamente no dia da aula, não deixar para depois, porque aí vão se acumulando conteúdos e tarefas a serem realizadas. Então, o ideal é que no mesmo dia vocês façam isso, mesmo porque até para vocês fixarem o conteúdo que foi explicado a partir do momento que não só você ouve nessa explicação, mas você também realiza os exercícios referentes né, ao que foi explicado, certo? Ok? Então, vamos lá. Então, né, nesse tema 1, que é a composição da crosta terrestre, você precisa saber que essa crosta terrestre ela é formada por diversos tipos de rochas e solos também. Claro que, né, essa crosta terrestre, vocês viram, né, quando vocês estudaram as camadas da Terra, em que essa crosta terrestre ela pode ser visível, né, estar visível, ou ela pode estar encoberta, né, por água ou sedimentos. E aí, né, o que a gente define como rocha? Então, rocha é um agregado, né, de minerais. A maioria das rochas, elas são formadas por minerais diferentes. Então, eu dei um exemplo aqui que é do granito. O granito, né, ele é formado por 3 minerais: mica, quartzo e feldspato. E aí, né, a gente tem as definições desses termos que a gente geralmente ouve, né? O que são minérios, o que a gente chama de jazidas ou o que a gente chama de mina. Então, os minérios são aqueles minerais que têm importância econômica, ou seja, tem um valor comercial. Vocês vão ver aqui que todas as rochas que eu citar como exemplos, elas são de utilidade para gente. E aí dessas rochas a gente pode extrair também minerais que são de utilidade. Então, quando esses minerais que estão presentes nessas rochas têm um valor comercial, pode ser comercializado, a gente chama então de minério. Os grandes depósitos de minérios que a gente encontra na natureza, a gente chama de jazida. E o que a gente chama de mina é quando nessa jazida existe uma exploração legal, ou seja, legalmente pode-se extrair esse mineral, né, que é de valor comercial, que é, portanto, um minério. Então, o local onde a gente extrai esse mineral, a gente chama de mina. Então, a gente tem a definição dos 3 termos, tá? Minerais são os, né, minérios, perdão, são os minerais de valor econômico, de valor comercial, que podem ser comercializados. Inclusive, né, o aproveitamento desses minerais tem a ver com as propriedades desses minerais. Em relação a quê? A cor, ao brilho e a dureza, a resistência, né, desse mineral. Por exemplo, o quartzo, que a gente encontra aí no granito, que eu coloquei aqui para vocês, esse quartzo ele pode ser utilizado na fabricação de relógio, né, na fabricação de instrumentos ópticos, pode também, né, ser utilizado, né, de outras formas. Então você vê que depende das características desse mineral para ele ter um valor comercial, certo? Você tem a mica, né, por exemplo, que é também, né, mineral do granito, utilizado em resistências de aparelhos elétricos. Por exemplo, o ferro elétrico, ele tem uma resistência em que nessa resistência tem a composição da mica, desse mineral, certo? E aí você tem a classificação das rochas. Aí a gente vai para o tema 2, né? Conhecer quais são os tipos de rochas, como é que elas são classificadas e como é que elas são formadas. Então, a classificação das rochas, cientificamente, elas são classificadas de acordo com a origem, né, de como elas se formaram. Então, a gente tem 3 tipos de rochas. As rochas que a gente chama de ígneas, ou também chamadas de magmáticas, porque tem a ver com o magma, na formação dessas rochas. Ígnea, né, vem do grego ignis, quer dizer fogo. Tá?
Então, essas rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento, né, do magma. Magma é aquele material que vocês estudaram, né, que está lá na camada do manto, que é a camada intermediária da Terra, em que esse magma ele pode estar sólido, mas ele pode estar líquido quando ele se encontra embaixo dos vulcões. Então, por causa, né, da localização desse magma e até desse resfriamento, podendo ser lento ou rápido, a gente tem a classificação das rochas ígneas ou magmáticas em dois tipos. As ígneas, que a gente chama de vulcânicas, e as ígneas plutônicas, com a diferença de uma de outra. As rochas ígneas, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês no quadro, tá? Por escrito. As rochas ígneas vulcânicas, elas são formadas pelo resfriamento rápido da lava vulcânica, ou seja, esse magma, quando ele está sob, né, os vulcões, ele vai estar na forma líquida que a gente chama de lava. Quando essa lava sai pela atividade vulcânica, em contato com a temperatura ambiente, rapidamente ela se solidifica, porque é uma temperatura muito mais baixa do que encontrada nessa camada que é do manto. Então esse resfriamento é rápido. Então por isso que elas são chamadas de vulcânicas, porque elas vêm da lava vulcânica, resfriamento rápido da lava, né, vulcânica, tá? Eu vou colocar aqui depois. Então vou apagar nessa parte do quadro e colocar essas definições. A plutônica, né, as ígneas plutônicas, elas são formadas pela solidificação lenta do magma. Por quê? Porque esse magma ele vai estar em camadas mais profundas da crosta terrestre. Então, o resfriamento é lento, certo? Vai lentamente, né, resfriando esse material e essa solidificação, então, ela vai ser lenta. Então, essa solidificação lenta do magma forma a rocha ígnea plutônica, certo? E aí vamos ver os outros dois tipos de rochas, né, que existem, né, que a gente classifica. Das rochas ígneas, né, no caso vulcânicas, a gente tem dois exemplos a citar. A pedra pómez, que serve para amaciar a pele, né, para retirar calosidades, e temos o basalto, que é utilizado no calçamento de pisos, de revestimento de paredes também, até calçadas, né, de ruas, a gente encontra o basalto. Que aliás, deixa eu até fazer aqui uma observação, é que vocês vão ver que todas essas rochas têm utilidade pra gente. Tá? Volto a me repetir até porque eu falei isso lá no começo da aula. Então, deixa eu apagar aqui. Então, as ígneas, a gente tem as vulcânicas, tá? Vulcânicas, né? Resfriamento rápido da lava. Exemplo, pedra pómez e basalto. E as plutônicas, tá até melhor aqui, vou botar. Deixa eu até botar aqui, perdão, olha só, deixa eu botar aqui, ó. Não, resfriamento rápido e obviamente a solidificação também é rápida, tá? Então, mento. Rápido da lava, né? Da lava vulcânica. As plutônicas, resfriamento, né, e solidificação lenta do magma em camadas
profundas da crosta terrestre. Certo? Bom, e aí continuando, nós temos as rochas sedimentares, ou chamadas de estratificadas, né? Porque elas se formam em camadas. Aí como é que essas rochas sedimentares elas vão se formar? Qualquer tipo de rocha pode sofrer um desgaste com o tempo. Então, com o tempo, né, esses fragmentos, esses sedimentos dessas rochas vão se depositando em camadas. E aí as camadas mais profundas elas vão sofrer uma forte pressão das camadas superiores. E aí vão fazer com que, né, essas camadas então se solidifiquem, formando então um tipo de rocha sedimentar. Exemplos, né, de rochas sedimentares. Aí a gente tem o argilito, o calcário, o arenito, o varvitor, né? Então, são exemplos de rochas sedimentares. Inclusive, né, fazendo aqui já uma observação, essas rochas sedimentares são onde a gente encontra os fósseis. Há a possibilidade da gente encontrar fósseis, né? Que aliás é de uma grande importância científica, porque os fósseis eles vão fazer uma ligação do passado com o presente para que a gente possa estudar espécies de seres vivos que deixaram de existir e comparar com os atuais, né? Então eles são de suma importância. Os paleontólogos, né, trabalham diretamente com isso. E aí esses fósseis só podem ser encontrados em rochas sedimentares. Por quê? Porque as rochas ígneas e as outras rochas que eu não vou falar, que são as metamórficas, elas são formadas com uma temperatura extremamente elevada. Então, essa temperatura que é extremamente elevada, ela impossibilita a existência de algum resto de ser vivo se manter nessa rocha, certo? Ou até mesmo a integridade de uma impressão digital de um ser qualquer que viveu há muitos anos atrás. Então isso impossibilita. Então fóssil só pode ser encontrado numa rocha sedimentar e jamais numa rocha ígnea ou metamórfica, que é a próxima que eu vou explicar, tá bem? Então, essas rochas sedimentares, ou chamadas de estratificadas, porque estrato quer dizer camadas, são formadas dessa maneira como eu expliquei para vocês, tá? Então são formadas por sedimentos de outras rochas, ou até de rochas, poderia ser qualquer uma, tá? De rochas que se degradaram, né? São formados por sedimentos de rochas que se depositam em camadas e com o passar do tempo e da forte pressão das camadas superiores se solidificam e formam a rocha. Aí, exemplos, né? Das rochas aqui sedimentares. Arenito, argilito, calcário e varvito. Certo? E aí, né, antes de eu explicar, né, a última classificação, o último tipo, né, de rocha, deixa eu falar da aplicação dessas rochas aqui pra gente. Então, do arenito, a gente extrai areia, né,
Essa areia ela pode ser utilizada para a fabricação de objetos artesanais. Você vê que a gente vai na região Nordeste, inclusive, tem aquelas areias, né, que são naturalmente coloridas, elas são aproveitadas para fazer objetos artesanais. Do argilito, a gente extrai argila para a produção da telha, de tubulações que é usada na construção civil, né, de objetos também artesanais que são de barro, né, no caso de argila. A porcelana, que é um tipo de argila que a gente chama de argila branca, é fabricada a partir daí, né? O calcário, que a gente extrai cal, né, para fabricação de tinta de parede, aquela tinta branca, para fabricação de gesso, de giz, para utilização, né, desse material do calcário, a gente utiliza até na agricultura para espantar pragas na vegetação, por exemplo, né? E aí temos também o varvido e assim vai, né? Então você vê que a gente todas essas rochas a gente pode utilizar. E as metamórficas. Então, as rochas metamórficas vem da palavra metamorfose, que quer dizer transformação. Você vê, alguns insetos passam por uma metamorfose completa, desde o momento que nasce até chegar à fase adulta. Então, é isso que acontece com as rochas. Aliás, de um modo geral, as rochas sofrem essas constantes transformações, né? Por exemplo, o granito, né, que é uma rocha magmática, ela pode sofrer uma transformação e gerar o gnácea, que é uma rocha metamórfica, né? Ou, por exemplo, você ter também o granito lá na superfície terrestre, sofrer um desgaste e esses sedimentos formar o arenito, que é uma rocha sedimentar. Então, essas rochas estão sempre, né, em transformação. E aí, né, vamos lá. Então, as rochas, elas podem sofrer transformações na sua estrutura. Por quê? Porque elas sofreram, né, em camadas mais profundas, uma forte pressão e uma elevada temperatura. E aí, modificando essa estrutura, ela não vai ser mais classificada naquela rocha que era de origem. Então, ela se transforma em outra, certo? Então, são formadas pela transformação também de qualquer rocha, tá? Seja magmática, sedimentar ou a própria metamórfica. Pela transformação das rochas que sofreram forte pressão e elevada temperatura. Certo? Aí nós temos o gneiss. Sabe onde a gente encontra o gneiss? No Morro do Corcovado e do Pão de Açúcar. Então, por exemplo, lá, né, o Cristo está apoiado, né, sobre aquela, né, rocha enorme. Aquela rocha ali é gneiss. Nós temos o mármore como exemplo, que a gente pode usar no revestimento de pisos, paredes, bancada de pia, na escultura. Um exemplo, né, não sei se vocês conhecem, mas chamada de pedra-sabão, é também um exemplo de rocha metamórfica. Ela, por ser muito macia, ela é muito utilizada, principalmente objetos artesanais que a gente encontra lá em Minas, né? Em Minas, aquelas cidades, né, elas vendem muitos objetos artesanais feitos de pedra-sabão. E temos também a ardósia, que também pode ser utilizada em revestimento de pisos, paredes, pia, então muito usada até na construção civil, né, como eu estou falando, e inclusive os quadros que os professores usavam, né, muito antigamente, eram feitos de ardósia. E aí depois eles pintavam, né, botavam uma cor mais escura ou deixavam na cor verde, porque a gente tem várias tonalidades de ardósia, né? Então os quadros antigos que os professores usavam eram feitos de ardósia, certo? Bom, então é isso aí, gente. Então, na aula de hoje nós vemos o tema 1 e o tema 2 da unidade 4, que se refere à crosta terrestre, tá certo? Dúvidas em relação ao que eu expliquei, coloquem lá na plataforma, né? Não fiquem esperando, como eu falo, né, sempre também para vocês, fiquem esperando a aula, né, ao vivo para tirar essas dúvidas. A mesma coisa com os exercícios. Façam os exercícios propostos,
Coloquem suas dúvidas lá, ok? Então, até a próxima.